Olha, gente, o nosso entrevistado hoje ao vivo aqui no estúdio da Conexão é o candidato a deputado estadual, Thiago Morastoni, já está aqui conosco e participa da nossa entrevista do dia. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Conexão nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Peter. Bom dia, PC. Bom dia, Pedro. Os amigos do Clique Camboriú, da Rádio Conexão FM, todos que nos dão o prazer da audiência nessa manhã de segunda-feira, iniciando bem a semana, falando um pouquinho sobre política, região. É um prazer estar aqui com você, podendo conversar com toda a nossa comunidade. Bacana. Thiago, a nossa entrevista ela tem duração de 25 minutos. Agora, nos primeiros minutos, fica reservada aí para que o candidato possa se apresentar e para quem ainda não conhece, quem é o Thiago Morastoni? Perfeito. Bom, Peter, eu sou Thiago Morastoni, candidato a deputado estadual, tenho 36 anos de idade, sou advogado, especialista em direito tributário, especialista em direito constitucional, tenho MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades, sou vereador reeleito no município de Itajaí, eleito vereador mais votado da última eleição, e buscando aí ao longo dos 36 anos de vida que tenho, adquirir experiência tanto técnica, acadêmica, quanto política, para poder representar bem a nossa região, representar bem o nosso estado na Assembleia Legislativa. Fui líder de oposição no primeiro mandato, fui líder do governo no segundo mandato, tive experiências dentro do Executivo como secretário municipal de Relações Institucionais, juntei, como falei, ao longo da vida aí alguma experiência para poder desenvolver bem o trabalho de deputado estadual para a nossa comunidade, pela nossa comunidade. Eu tenho dito, Peter, que embora a gente, dentro de uma campanha deputado estadual e de um mandato de deputado, você tem uma atuação estadual, né, eu serei, antes de mais nada, um deputado regional. Essa nossa região, a região da Anfra, é uma região extremamente importante do estado de Santa Catarina, mas que hoje ela é carente de representatividade. Nós temos apenas um deputado estadual numa região tão grande, tão importante, que poderia ter uma representatividade muito maior. Então esse é meu objetivo principal, ser um deputado regional, alguém que fortaleça os municípios aqui da nossa região e consiga fazer com que a gente tenha aquilo que nos é direito, que é o retorno dos impostos em recursos para serem aplicados nas mais variadas áreas, já que essa é uma das principais funções que um deputado tem e que hoje, exatamente por esse vácuo, essa carência que existe de representatividade, nós acabamos, todos os municípios aqui da região, sofrendo um pouco mais em relação àquilo que nós poderíamos estar desenvolvendo se nós tivéssemos representatividade e trazendo os recursos do estado para cá. Bacana, Thiago. Você fala bastante de região, esse é o nosso motivo também de lhe trazer aqui, e assim como todos os outros demais candidatos, nós estamos priorizando os candidatos daqui. Daqui, né? perfeito. O pessoal, parabéns, inclusive. Camboriú, Balneário, Itajaí, porque a gente quer isso mesmo, né? A gente quer representantes aqui da nossa região. E vamos falar de região, então, né, Thiago, nesses minutos que nós temos. Quero saber quais são as suas bandeiras, começando principalmente aí por um assunto que é a área da saúde. Nós sabemos os problemas que a nossa região tem e o que a população daqui pode esperar do Thiago Morastoni se for eleito deputado estadual. Bom, Peter, antes de mais nada, parabéns à Rádio Conexão por estar promovendo esses encontros, esses debates, com os candidatos a deputado aqui da região. Realmente a representatividade regional ela é fundamental para o nosso desenvolvimento como comunidade, como administrações públicas dos municípios. Então, parabéns por essa iniciativa. Essa é a minha principal e maior bandeira, a questão da representatividade regional. Isso tem um efeito direto nas mais variadas áreas. Vamos pegar a área da saúde, por exemplo, que você está falando e trazendo a discussão. Você pega o Hospital Marieta como um exemplo, que é um hospital que está estabelecido em Itajaí, mas ele é um hospital regional, ele atende toda a nossa região. Ele é hoje um dos maiores hospitais do estado. Ele é comparado ao Hospital Regional de Chapecó, sendo que ainda é um pouco maior, em número de funcionários, em número de atendimentos, de leitos, tudo. O Hospital Marieta, comparado ao Hospital Regional de Chapecó, sendo muito semelhante e até um pouco maior, recebe 3 vezes menos recursos do que o Hospital Regional de Chapecó. E aí, qual é a justificativa disso? Representatividade política.
Enquanto o Oeste ele está muito bem representado, durante a eleição aquela região se fecha, digamos assim, protege a região elegendo seus representantes, pessoas ligadas e comprometidas com a região. Nós aqui, infelizmente, na região toda, como iniciamos a nossa conversa falando, estamos com um vácuo de representatividade. Elegemos apenas um deputado na última eleição, ou seja, acabamos enfraquecidos. Isso reflete diretamente na questão da saúde, por exemplo, na questão que nós falamos aqui do Hospital Regional de Itajaí, o Hospital Marieta, que recebe 3 vezes menos do que o Hospital Regional de Chapecó, e assim com comparação a todos os outros hospitais regionais nós temos do nosso o Ruth estado. Cardoso aqui também, né, Tiago? Que tá, podemos dizer assim, se não tivesse o Ruth nem o Marieta, a nossa região... E aqui é recurso público não também. Não há dúvida, né? Exatamente. O Hospital Ruth Cardoso, o Hospital Marieta e todos os outros menores hospitais, os pequenos hospitais aqui da nossa região. Eu creio que exatamente por ser uma questão que envolva uma discussão regional, um fortalecimento de discussão regional, nós temos que pensar a saúde de uma maneira regionalizada, vocacionando os nossos hospitais dos municípios nas mais variadas áreas, otimizando o recurso e fazendo gestão. Então, a discussão da melhoria da saúde, obviamente, ela passa por uma regionalização e um fortalecimento da gestão. Nós temos conseguido em Itajaí, na administração municipal, grandes resultados na área da saúde, que nos credenciam, Peter, a poder trazer o trabalho como um exemplo do que tem sido feito. A saúde ela é um problema nacional, infelizmente. Os recursos da saúde eles são escassos, eles nunca dão conta de atender toda a demanda. Por isso a importância de se fazer gestão e planejamento dentro da administração pública. Em Itajaí, em 1 ano e 9 meses, nós conseguimos zerar a fila de exames de alta complexidade, ressonância magnética, tomografia, enfim, os exames de alta complexidade que estavam represados desde 2013. Desde 2013 a fila só aumentava, ou seja, é possível fazer, isso não quer dizer que tudo está uma maravilha, é óbvio que não, grandes desafios ainda temos a superar, mas inclusive para superá-los, nós precisamos trazer os recursos do governo do estado e do governo federal para cá. Inclusive para que os municípios tenham, dentro do seu poder autonomia, de investimento, o fortalecimento na saúde municipal, na atenção básica. Isso vai ter um reflexo direto no que acaba, digamos assim, finalizando lá nos hospitais, nas urgências e emergências. Se nós tivermos atenção básica funcionando, nós teremos, sem dúvida nenhuma, a urgência e a emergência, os hospitais mais desafogados. Isso se faz com dinheiro. Com dinheiro do município na atenção básica, com dinheiro do governo do estado nos hospitais, fortalecendo a nossa saúde como um todo. E falando de desafogo, né, Tiago, outra preocupação, acredito, é com relação à mobilidade urbana aqui da nossa região. Nós estamos afogados, eu posso dizer assim, em muitos momentos no trânsito. As cidades estão muito próximas uma da outra, Itajaí e Balneário hoje elas estão coladas, e aí vai Itajaí Navegantes e outras mais, aqui pro lado do Camboriú também, enfim. A nossa região, ela tá crescendo cada vez mais, e a cada dia que passa o trânsito fica mais complicado. O que esperar do Tiago com relação a essa questão de mobilidade urbana aqui para a nossa região também? Bom, sem dúvida nenhuma, Peter, a mobilidade é um dos grandes e novos desafios que as administrações têm por aí. Realmente as cidades estão parando. E diferente de 2 anos atrás, quando eram as cidades grandes e as cidades médias, hoje os municípios pequenos estão enfrentando problema de mobilidade drasticamente. Eu estive recentemente em Laguna, lá no sul do estado, um município pequeno, um município histórico, e peguei aquela hora do rush, incrível, o trânsito que tinha lá. Então, assim, isso se replica em qualquer um dos nossos municípios. Aqui nós mesmo, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Itapema, Camboriú, todos os municípios aqui da região têm sofrido com a mobilidade urbana de uma maneira muito grande. Ou seja, esse é um grande desafio que nós temos, tanto dentro dos municípios quanto regionalmente. Então, pensar hoje em transporte público integrado, em abertura de novas vias,
em mudança do sistema viário, em VLTs, em pontes, como a ponte Itajaí Navegantes, que elas sempre estão faladas, mas novela, ela nunca entrou, né, na prioridade, porque nós temos que levar como uma prioridade, levar como prioridade para poder desafogar a região e pensar na mobilidade de uma maneira regionalizada. Nós temos hoje um projeto de mobilidade do Inova Anfre, que é muito bom, nós temos agora que colocá-lo em prática. De uma maneira, como eu falei, regionalizada. As cidades, elas estão conurbadas, elas cada vez se aproximam mais. Você pega Itajaí, Balneário Camboriú, por exemplo, que é ligada aqui em especial pela rodovia Oswaldo Reis, são duas cidades que hoje elas se aproximam de uma maneira que, se não tivesse uma placa dividindo as cidades, ninguém sabe aonde começa uma, aonde termina a outra. Você pega Balneário Camboriú e Camboriú, é a mesma coisa. Vamos lá de Itapema para Porto Belo Bombinhas. É assim com todos os municípios da região. Cada vez mais as cidades se aproximam e os desafios também se aproximam uns dos outros. Por isso a importância do pensamento regional, tanto na questão a metropolitana, a formação de uma metrópole, a formação de uma região, para poder pensar no transporte público, para poder pensar na segurança pública, para poder pensar na saúde pública, quanto em especial no fortalecimento e desenvolvimento também dos municípios, porque quando nós estimulamos a região a se desenvolver de uma maneira geral, o turismo, por exemplo, é uma outra bandeira regional muito forte. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Opa, então eu estou me antecipando aí. Pode aproveitar o gancho. Então Thiago. vamos aproveitar. O turismo, ele é uma bandeira regional. Você veja, Balneário Camboriú é um exemplo a ser seguido. Balneário Camboriú é talvez uma das mecas do turismo nacional do Brasil, uma das principais cidades. E Balneário Camboriú, que é a minha segunda casa, quer dizer, até por ser filho da terra, de Itajaí, sempre tive em Balneário a minha segunda casa. E sempre olhei para Balneário Camboriú como um exemplo de desenvolvimento de turismo. E a gente observava muito, há anos atrás, o turista vinha para Balneário Camboriú e ele ficava em Balneário Camboriú. Hoje em dia o turista vem para Balneário Camboriú, mas ele vai a Itapema, ele vai a Bombinhas, ele vai a Porto Belo, ele vem a Itajaí, vai a Navegantes, ele vai a Penha, ele vai lá no Beto Carreiro, ele vai a Blumenau, ou seja, ele circula regionalmente. Muitas vezes ele se estabelece, aluga um hotel numa cidade, almoça na outra, vai num parque ou num clube de diversão numa outra cidade, ou seja, o turismo ele é pensado de uma maneira regional, deve ser pensado de uma maneira regional. E, além de tudo, os nossos municípios, embora todos voltados à praia, ao mar, a gente tem uma série de turismos que podem ser explorados de uma maneira incrível. Somos privilegiados, né, Thiago? O turismo de negócios cada vez maior. Verdade. O nosso Centro Eventos de Itajaí, Peter, ele está com todas as datas de final de semana esgotadas até a metade do ano que vem. Você pega o Centro Eventos de Balneário Camboriú, que está sendo entregue daqui a pouco, que vai ser um outro desenvolvedor desse turismo, que é o turismo de negócios, turismo de feiras. Você pega o turismo náutico, muito forte aqui na nossa região, Itajaí, Balneário. Agora aqui em chegada Balneário. dos transatlânticos em Balneário Camboriú, nós vamos passar a receber novamente navios de cruzeiro em Itajaí. Ou seja, Porto Belo também recebe. A região toda ela tem um potencial turístico gigantesco e que cada vez mais ele pode ser bem explorado e explorado de uma maneira conjunta entre os municípios. Por isso que o turismo ele é realmente mais uma bandeira regional que deve ser regionalmente trabalhada. Antigamente, Balneário Camboriú era praticamente a única cidade. Depois nós passamos a ter Bombinhas, Porto Belo, Itapema. Hoje, o turismo ele é regional. Hoje o turista está em Itajaí, ele está em Navegantes, ele está em Ilhota, capital da moda íntima, ele está em Blumenau, capital nacional da cerveja, ele está rodando a região toda e ele está podendo conhecer uma região privilegiada, e nós realmente somos, até pela proximidade dos municípios.
Você pega o norte e o nordeste do Brasil, lindo, fantástico, mas para você sair de uma cidade a outra são quilômetros e quilômetros. Aqui não, os municípios eles são próximos. E por serem próximos, nós temos também um potencial de desenvolvimento conjunto do turismo. E percebo que nós temos feito isso. Isso tem sido feito, mas tem sido feito ainda de uma forma um pouco, digamos assim, não integrada. O turismo ele não está tão integrado. O turismo de Balneário Camboriú é uma coisa, o de Itajaí é outra, o de Bombinhas é outra. Quanto mais nós pudermos aproximar, estimular e desenvolver esse modal de desenvolvimento econômico que é o turismo, a indústria limpa, né? A indústria sem chaminé, de uma maneira integrada e regionalizada, é o caminho certo para o desenvolvimento não só de uma cidade, mas de todas aquelas cidades do entorno também. Com o crescimento também vem as preocupações, né, Tiago? Eu não digo que a nossa região ela é uma região violenta, pelo contrário, eu não acho a nossa região uma região violenta. Graças a Deus por isso, né? Mas a gente sabe que cada vez mais o número de pessoas vem aqui para a nossa região e está aumentando cada vez mais. O que fazer, Tiago, para que a nossa região ela continue sendo segura? Vamos falar um pouco de segurança pública. O que você tem como bandeira também nessa área? Bom, Peter, sem dúvida a segurança pública ela é mais um dos problemas nacionais. O Brasil ele vive hoje um problema grande em relação à segurança pública e eu creio que o surgimento das organizações criminosas, né, do crime organizado, como a questão do PCC, Comando Vermelho, isso tudo é o que tem fortalecido a violência nos municípios do Brasil. Hoje, qualquer estado é um estado com a violência presente. O nosso não é diferente, embora a gente ainda tenha uma realidade muito melhor do que a realidade nacional. Porém, o que tem acontecido? As polícias civil, militar, elas estão num processo de dificuldade muito grande. Você pega o efetivo da polícia militar hoje, em 2018, ele é menor do que na década de 80. Ou seja, enquanto a população aumentou, a violência aumentou, o crime organizado surgiu, o efetivo policial ele diminui. Então, a gente tem esse desafio de fazer a segurança pública acontecer. O que tem acontecido nessa ausência do Estado como ente federativo através das polícias? Tem forçado os municípios a criar suas guardas municipais. Balneário Camboriú aqui é um exemplo, já há alguns anos atrás foi criada a Guarda Municipal, e em Itajaí nós estamos fazendo isso, são 80 homens e mulheres que estão na Academia de Polícia de Florianópolis em formação, em janeiro estarão nas ruas da cidade fazendo segurança pública, ou seja, os municípios estão assumindo para si uma responsabilidade financeira, que eu digo, o custeio de segurança pública, que nós sabemos que é uma responsabilidade do Estado, do ente federativo, do Estado de Santa Catarina. Isso por quê? Porque não há como deixar a criminalidade continuar avançando. Então, é importante o investimento em inteligência, em monitoramento eletrônico, na integração dos sistemas de vigilância privados com público e, acima de tudo, hoje em dia, na inteligência. Software, reconhecimento biométrico facial, utilizar de toda a tecnologia para poder enfrentar esse baixo efetivo que as polícias têm hoje em dia, para poder otimizar os recursos humanos, otimizar os recursos financeiros e poder ter a segurança pública efetiva. Eu particularmente penso que os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, eles devem ser federalizados. Porque hoje as nossas polícias, de uma maneira geral, as polícias estaduais, as polícias militares e civis, elas claramente não estão dando conta de enfrentar esses dois crimes. Esses são crimes complexos e que têm uma interestadualidade muito grande. Você pega o PCC, por exemplo, que tem a sua base em São Paulo, Comando Vermelho no Rio de Janeiro, mas eles estão espalhados pelo nosso país. Aqui em Santa Catarina nós temos o surgimento de organizações criminosas cada vez mais violentas e cada vez mais, como diz o nome, organizadas.
Então isso tem um reflexo direto na violência que cresce dia após dia nos nossos municípios, e da mesma maneira que a mobilidade urbana, a violência que antes era restrita aos grandes centros urbanos, hoje ela está presente nas cidades mais pacatas e nas menores cidades. Ou seja, é um problema nacional a ser enfrentado. Ele vai, antes de mais nada, passa pela questão do fortalecimento das polícias e do investimento pesado em inteligência. Antes de mais nada, inteligência para que a gente tenha a tecnologia como uma aliada da segurança pública. Legal. Nós estamos recebendo hoje aqui o candidato a deputado estadual, Thiago Morastoni, do MDB. Estamos com 20 minutos de entrevista, candidato, temos mais 5. Queria fazer mais uma pergunta antes de o senhor ter o seu espaço final, pedir o voto, enfim, para os nossos ouvintes, também para aqueles que estão nos acompanhando pelo Clique Camboriú. Queria falar a respeito da corrupção, Thiago. Nós estamos passando por um momento difícil na questão política. Como é que nós vamos poder combater isso de uma vez por todas no nosso Brasil, no nosso estado e nos nossos municípios também? Bom, acima de tudo, Peter, eu quero lembrar uma frase importante do Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, e ele diz que não há como se confundir o auge da sujeira com o começo da limpeza. Eu acho que, embora a gente pense que a gente está vendo o auge da sujeira no Brasil, de uma maneira geral, é a visão que a comunidade, a sociedade tem, eu penso que é exatamente o começo da limpeza que nós estamos vivendo. A Operação Lava Jato, ela vem para ser um divisor de águas na história do nosso país. Nós temos hoje em dia um combate efetivo à corrupção, uma punição aos corruptos, coisa que não existia até muito pouco tempo atrás no nosso país. Então a gente realmente está começando a dar uma guinada, a dar uma mudança no rumo desse problema caótico que é a corrupção no nosso país, que é endêmico e que é cultural. Tanto que nós inventamos no Brasil, infelizmente, um nome bonito para a corrupção, que é o jeitinho brasileiro. Ele faz parte da cultura nacional e é isso que nós temos que combater. A corrupção no dia a dia, a pequena corrupção, a corrupção que está lá na sociedade. Porque o político, ele é o reflexo da sociedade. Então nós temos que combatê-la. Isso tem sido feito. Tem que existir transparência, tem que existir punição, tem que existir um fortalecimento das instituições democráticas do país. Dessa maneira, e com a desburocratização, nós também conseguiremos combater a corrupção. Particularmente, eu penso, Peter, que tem mais um grande desafio que nós teremos como nação brasileira para poder diminuir a corrupção, que é o Pacto Federativo. É o fortalecimento dos municípios e dos estados. Isso por quê? Hoje, 70% do orçamento público fica lá em Brasília, fica com a União. 19% com os estados, 11% com os municípios. Ou seja, a menor parte dos recursos públicos, ela está nos municípios. A grande maior parte, ela está na União, na federação, longe de todos nós, num excesso de burocracia, onde cada vez mais a burocracia estimula a corrupção e a corrupção a burocracia. É um monstro que se autoalimenta. Ou seja, nós temos como desafio de nação diminuir a burocracia e fortalecer os municípios com um novo pacto federativo. Os municípios estando mais fortes, os recursos estando mais próximos das pessoas, nós conseguiremos fiscalizar melhor a aplicação e a boa aplicação desses recursos públicos. Então é dessa maneira que nós vamos combater, e com muita ética, muita transparência, e com uma justiça e com as instituições funcionando como deve acontecer. Bacana. Thiago, você tem 1 minuto e 20 agora para suas considerações finais. Fique à vontade com os ouvintes da Conexão e também do portal Clique Camboriú. Maravilha, Peter. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a você, à Rádio Conexão, ao Clique Camboriú, pela oportunidade de estar aqui apresentando minhas ideias, podendo ter esse diálogo com a comunidade. Eu quero poder falar com cada um que está nos ouvindo agora, cidadão que mora aqui nos municípios da nossa região, pedir a confiança, pedir o voto, pedir que busquem a minha história. A minha história tem trabalho, tem preparação para poder representar muito bem a nossa comunidade, a nossa região na Assembleia Legislativa. Santa Catarina é um estado fantástico, a nossa região é uma região que desenvolve cada vez mais e puxa o desenvolvimento do estado de Santa Catarina cada vez mais para cima. Embora um dos menores estados do país, nós somos o 6º maior estado economicamente falando,
mas nós temos desafios muito grandes. Então eu quero pedir a cada um e a cada uma a confiança, o voto, o apoio nessa eleição para que a gente fortaleça a nossa região e podem me cobrar que essa confiança seja retribuída com muito trabalho em prol de todos os municípios da nossa região e cada uma das pessoas, fazendo política para as pessoas. Eu sou Thiago Morastoni, candidato a deputado estadual com o número 15111, peço o seu voto e agradeço a oportunidade. Tá aí, gente, 25 minutos cravados, entrevista de hoje com o candidato a deputado estadual, Thiago Morastoni, do MDB. Obrigado por ter aceito o nosso convite, nosso do portal Clique Camboriú também aqui conosco. Desejamos aí sucesso nessa caminhada até o dia 7 de outubro, Thiago. Peter, muito obrigado pela oportunidade, a você, a Rádio Conexão, ao Clique Camboriú. Um ótimo dia a todos e que Deus nos ilumine e nos proteja a todos como nação brasileira e que nós consigamos eleger os nossos representantes muito bem aí no dia 7 de outubro. Obrigado pela oportunidade, um ótimo dia, uma ótima semana a todos. A todos nós. Bom dia, você acabou de acompanhar uma entrevista com o candidato Thiago Morastoni nos estúdios da Rádio Conexão FM e agora nós estamos aqui no corredor, nos bastidores da rádio aqui para uma entrevista exclusiva com ele. Thiago, você falou das suas propostas ali, agora eu quero falar um pouco mais a respeito da sua pessoa. Eu verifiquei na primeira semana que iniciou o período eleitoral, o senhor, de 5 processos que havia no TRE, 2 deles foi o senhor que moveu. 20%, aí, 25% dos processos eram seus, então. Que o senhor moveu contra um jornal, por uma publicação, e contra uma pessoa que supostamente estaria difamando o senhor em grupos de WhatsApp. Eu gostaria de saber, esse é o perfil do senhor? Falou mal, eu processo? Não, infelizmente, há casos e casos. Esses casos aí que você menciona é de um jornal de... Não pode-se dizer que é um jornal, aquilo ali é um mecanismo político que tem sido utilizado em Itajaí, que a justiça já se manifestou na última eleição, em 2016, contra esse veículo. O veículo é do pai de uma candidata opositora, por isso os ataques constantes, não só a mim, mas a qualquer outra pessoa que faça qualquer tipo de sombra ao desenvolvimento da filha. Então, movimentei a ação, sim, e movimentarei quantas mais forem necessárias contra esse veículo, porque isso daí faz um desserviço à comunidade, desinformando as pessoas, criando notícias falsas, fake news, e eu acho que é assim, aquilo que é errado tem que ser combatido na justiça. Diferente do Bolsonaro que leva a facada, eu acho que é a justiça que deve se manifestar quando qualquer discordância entre as pessoas exista em qualquer relação. Eu movimentei, sim, o grupo de WhatsApp é uma pessoa também costumaz, ofensor da moral das pessoas, da dignidade das pessoas, não só em relação a mim, mas em relação a muitas outras pessoas. E aí é a justiça que deve se manifestar, sim. Inclusive, na publicação desse jornal, esse jornal fez uma denúncia grave contra o senhor, a respeito de um cheque, né, uma dívida, que teria havido uma fraude. O senhor pode explicar isso para os eleitores, para quem está acompanhando a gente? Posso, sim, com o maior prazer. Publicou uma notícia falsa e mentirosa. Me acusou de ser falsificador de um documento, que a justiça teria identificado a falsificação de um documento feita por mim. Absoluta mentira. O que houve foi a identificação da falsificação de um documento dentro de um processo no qual eu faço parte, mas em nenhum momento a justiça me imputa a autoria dessa falsificação, muito pelo contrário. Os documentos que eu entreguei à justiça sempre foram declarados válidos, reconhecidos, a minha assinatura é reconhecida. A falsificação de um documento que houve, eu também reconheço, eu fui vítima disso. Eu sou a vítima. Então, a justiça está sendo feita, ela está sendo procurada, está sendo identificada a falsificação de um documento, mas em nenhum momento a autoria. E eu tenho absoluta certeza da minha probidade, da minha honestidade, e não tenho medo nenhum de enfrentar o processo e a verdade, porque eu tenho certeza que a verdade aparece. Ali, esse jornal, e é por isso que está sendo processado,
ele desvirtua, ele deturpa a realidade para enganar as pessoas e para fazer uma condução das pessoas dentro de um processo eleitoral com base no desconhecimento e na desinformação. E falando ainda desse jornal, ele, como sabemos, ele é o proprietário é pai de uma rival, né? Sim. Que seria do outro partido, o PSDB. Sim. Hoje, no cenário estadual, o PMDB ele está coligado com o PSDB aí na majoritária. O vice do MDB é do PSDB. Aí eu pergunto, isso significa que nós vamos ver Morastoni e Ana Carolina dividindo o mesmo palanque? Não, eu creio que dividindo o mesmo palanque estadual não há nenhum problema. Eu acho que todos aqueles que estão engajados dentro de uma eleição estadual e que fazem parte de um mesmo grupo, de uma mesma coligação, nós estamos olhando para frente na questão estadual e temos que superar as questões locais. Esse momento, essa eleição, esse ano, não é uma eleição municipal. Então, a gente tem que superar as diferenças e somar força naquilo que é possível. Eu creio que estar no mesmo palanque, para mim, não é nenhum problema, porque nós estamos falando de uma questão estadual e reconheço da mesma maneira todas as qualidades e virtudes da Ana como candidata, e não tenho nenhum problema em dividir o palanque com ela, embora a gente tenha as nossas divergências locais, municipais, e que elas ficam para a hora da eleição municipal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora eu queria deixar esse último momento para o senhor convencer os eleitores a votar em você e deixar o seu número também. Bom, Pedro, eu quero agradecer a você, ao Clique Camboriú, pela oportunidade de estar aqui, parabenizar pela iniciativa de estar junto com a Rádio Conexão, levando aos eleitores da nossa região toda a informação, e através da internet de todo o nosso estado, também do mundo, na verdade, a informação sobre os candidatos daqui. Agradecer essa oportunidade, dizer que ao longo da minha vida eu me preparei muito para ser deputado estadual, sou advogado, especialista em direito tributário, especialista em direito constitucional, tenho MBA em administração pública e gestão de cidades. Na política fui líder da oposição, fui líder do governo, secretário municipal, ou seja, juntei experiência acadêmica, técnica e política para poder representar muito bem a nossa região na Assembleia Legislativa e trazer o que nos é de direito. Você sabe que hoje, infelizmente, a baixa representatividade política que nós temos aqui em toda essa região da Anfre, ela tem um efeito direto na qualidade de vida que nós temos. Eu tenho utilizado como exemplo a questão do Hospital Marieta, que é um hospital regional aqui de Itajaí, que é muito semelhante ao Hospital Regional de Chapecó em número de atendimentos, número de colaboradores, mas nós recebemos 3 vezes menos recursos do que o Hospital de Chapecó. Isso por quê? Isso porque nós temos uma baixa representatividade política. Na última eleição, elegemos apenas um deputado estadual, quando nós poderíamos eleger nessa região alguns a mais e teríamos, sem dúvida nenhuma, fortalecido. Então, é nesse sentido que eu agradeço a oportunidade de pedir o voto a cada um, de pedir a confiança, de pedir que se some a nós nesse projeto, nessa onda que está buscando criar representatividade para a nossa região. Eu, como deputado estadual, serei, antes de mais nada, um deputado regional, fortalecendo os municípios aqui da região, as administrações, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Tiago Morastoni, candidato a deputado estadual, meu número é 15111. Já aproveito também para pedir o voto para o governador Mauro Mariani, para os nossos senadores Paulo Bauer, Jorginho Melo, para os nossos candidatos a deputado federal, e eu não tenho a menor dúvida que a partir de janeiro do ano que vem nós teremos a região melhor representada, mais representada e cada vez mais forte num processo de desenvolvimento. Pedro, muito obrigado pela oportunidade, a você, ao Clique Camboriú, e um agradecimento especial a todos que nos acompanham aí nessa entrevista exclusiva, depois da entrevista aqui na Rádio Conexão. Obrigado pela oportunidade, uma ótima semana a todos. Muito obrigado, candidato. Você conferiu a entrevista com o candidato Tiago Morastoni, do MDB, que é de Itajaí. E amanhã nós nos vemos de novo com uma nova entrevista, um outro candidato. Muito obrigado para você que acompanhou e tenha um bom dia.